Boa noite, galera. Tudo bem? Podem ir colocando no chat para ficar organizado, tá bom? Quem foi entrando, que eu sei que vai ser uma live até com dúvidas para alguns, né? Então, e muito produtiva, muito diferente para nós, tá? Então, eu tô aqui hoje com a Nath, que é a Miss Milho das commodities. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Estou muito feliz de você ter aceitado esse convite. E ela vai trazer todo o conhecimento dela, que é muito. Ela é da B3, tá? Ela é da B3 aqui, Brasil. E, gente, ela é sensacional. Vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. Eu venho acompanhando o trabalho dela, eu falei para ela. Eu gostei muito, porque eu também estou em commodities, né? Apesar de ser aí de plataforma internacional, mas eu também estou em commodities. Então, tenho certeza que vai agregar demais aí para todo mundo. Bem-vinda, Nath. Boa noite. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo convite e espero poder compartilhar um pouquinho aí da minha história, um pouquinho de como que eu cheguei aqui, como que as commodities caiu no meu colo, né? Sim. Sim, vamos lá. Então, é assim, gente, como eu faço em todas as lives, Nath vai falar um pouquinho de como foi essa virada de chave dela dentro do day trade, né? Como que foi a trajetória dela dentro de toda a história ali dela de day trade. Boa, vamos lá. Bom, primeiro vamos começar do início, né? A Nath sempre foi uma pessoa que buscou o investimento de longo prazo, né? Eu acho que todo mundo sonha com aposentadoria, né? Como que eu vou me aposentar? E aí eu ficava naquelas, meu Deus, eu não vou trabalhar até, né? Não vou, eu vou envelhecer, não vou ter aposentadoria do governo, eu não vou conseguir, né, viver só com isso, eu preciso de mais, como é que eu me organizo? Então é aquela busca do dinheiro, né? Que a gente está sempre como se a gente estivesse correndo atrás do rabo. Mas ali eu comecei, a minha cabeça sempre foi muito para o longo prazo, né? Sempre foi pensando em investimento de longo prazo. Em 2000 isso eu comecei no mercado 2016 para 2017, renda fixa, o basicão ali, comprando açõezinhas, fundo imobiliário, montando carteira. E aí cheguei no universo de renda variável, aí cheguei no day trade. E ali no day trade, eu comecei ali em 2018, 2019 encerrei uma empresa de eventos, né? Fiquei 10 anos numa empresa de eventos, vendi tudo, fui embora para Floripa, falei, vou viver de mercado. A louca sagitariana, né? Falou assim, tô indo embora. Fiz minhas malas e fui para Florianópolis e falei assim, vou viver do mercado. Então aí, né, fui para lá, com marido, filho e tudo mais. E 2020, pandemia. Ai, E aí, pandemia, caos total, né? E aí ali foi onde eu entendi. Ali o day trade foi me dando muito gatilho, porque imagina, eu tinha acabado de fechar uma empresa que era uma fonte de renda que eu tinha garantida. Entrei num mercado extremamente arisco, que eu nunca tinha passado por aquilo. Então você já começa a falar, meu Deus, que eu fiz da minha vida, né? Eu larguei tudo para viver desse mercado e essa loucura toda. Só que aí, nesse meio do caminho, eu encontrei as commodities, né? Eu tava eu operava nessa, tinha muita sala de YouTube, né? Na época da pandemia, principalmente. sim. E eu acompanhava muito ali alguns analistas da XP, a Marta Matsumura, e eu comecei a aprender sobre as commodities. E o milho foi o primeiro. Por que o milho? O milho é um dos contratos que, querendo ou não, aqui no Brasil é o mais barato de margem, é o que mais tem liquidez e, querendo ou não, é o que mais dá oportunidades, né? Então, assim, se a gente for comparar ali o contrato de milho para você ficar posicionado no swing trade, é R$ 2.000 por contrato, uma média. Mas por exemplo, se eu for operar o boi, era 10 mil na época, um contrato. Então, era uma diferença muito grande de um para o outro. Então, você fala assim, entre entrar com um de boi, que é 10 mil, eu prefiro entrar com dois de milho, eu Sim. ainda consigo fazer uma parcial, consigo conduzir a operação. Então, ainda mais para quem estava começando ali. Mas eu
me apaixonei. E nesse conhecer as commodities, e até mesmo porque naquela época também teve os ciclos, né? Então, assim, você engata a tendência e vai embora, você entra na posição e fica por dias, semanas. E aí ali eu me encontrei, porque eu tinha o tempo gráfico a meu favor, que era o Uhum. semanal, diário, às vezes o mensal. Sim. Achava o gatilho mais barato ali nos 60 minutos, mas sempre olhando para o macro. E aí eu percebi que o meu timing do day trade era completamente diferente, porque às vezes eu entrava no dólar e eu assim, eu gosto muito de operar o dólar, eu gosto de operar o índice, não quer dizer que eu não opere mais, mas assim, é se tiver uma oportunidade, não é aquela coisa que você fica tem que operar todos os dias, né? Uhum. Mas a minha visão para operar o índice e o dólar era tipo assim, eu olhava os 5 minutos, mas eu queria ficar posicionado o dia inteiro. Eu entrava no começo do dia e queria carregar até 5 horas da tarde a mesma operação. Então, assim, não fazia sentido, não tinha lógica eu entrar num tempo gráfico pequeno para poder ficar o dia inteiro. Eu tinha que olhar o macro. E Uhum. aí, conhecer as commodities me fez com que eu enxergasse a oportunidade no índice, no dólar, no macro também. Porque aí você fala, vou pegar uma oportunidade no dólar, vou pegar, sei lá, 60 pontos. 60 pontos no dólar é coisa pra caramba, mas eu não ia conseguir ter a visão olhando uns 5 minutos, uns 2 minutos. Eu tinha que olhar para o macro. Então, assim, as commodities me trouxe essa visão de que eu não sou uma pessoa de fazer muitas operações, eu não sou a day trader, scalper, não. É esperar o time certo. Que commodities, ela faz isso com a gente. Você tem que esperar o momento certo. Então, e se não der oportunidade, tem gente, os alunos da minha sala falam, mas você não vai fazer nada? Eu falo, gente, não tem que fazer. Não dá, não vou. Não, não é assim, para mim, eu prezo muito pela relação risco-retorno. E se Se eu tô forçar, dá ruim. e não é nem que dá ruim, é que você vai pegar, por exemplo, ele estava no período de consolidação. Sim. Se está numa consolidação e eu gosto de operar tendência, eu não vou ficar entrando lá para aceitar um risco para pegar tipo um 2 para um. Meu payoff Uhum. normalmente é 10 para um, mas porque eu pego uma tendenciona. Então, ali, para mim, para ficar fazendo scalps, pegando 1 para 1, 2 para 1, não, preguiça. É, eu também. Eu nunca curti scalp. Eu comecei estudando scalp, porque Uhum. é o que vende, né? A galera É, vende é isso. fácil, né? É É rápido. scalp, day trade, dinheiro rápido. É isso que a galera vende. Uhum. Então, querendo ou não, você cai nisso no início, né? Mas Mas, assim, aí eu logo percebi que não era para mim. O é meu isso que eu ia negócio falar. Porque não era é ficar, questão. o meu Não é negócio o era que ficar é errado, né? posicionada. Não, é certo. Tem gente Existe que jeito. ganha, né? É. Eu acho que é exatamente esse caminho. Assim, acho que a gente tem que se permitir descobrir qual é o lugar que você se sente mais confortável dentro do mercado. Então, assim, as commodities mudou a minha forma de enxergar completamente o mercado. E commodities é um negócio legal porque a gente tá operando um produto físico, é um negócio que é palpável, é algo que você consome no seu dia a dia, que vai chegar no seu bolso. Uhum, Então, saber lidar com isso e saber que, cara, a arroba do boi pode chegar a R$ 400 até o final do ano. sim. Cara, se prepara. Se hoje a gente não tá comendo carne, a gente não vai comer no Não final vai do ano. comer mais. Até ovo vai estar difícil. O Até ovo já tá dezembro. caro. É isso. É. E se tivesse ovo, eu tava operando o ovo na quaresma. Mas, assim, tudo isso é legal porque você começa a pegar o timing das coisas, você começa a perceber como que funciona no mundo, como que funciona no macro. O milho que é utilizado no etanol, o milho que a gente usa. Se a gente olhar tudo que a gente tem na geladeira, em casa, em produto de limpeza, sabonetes, esfoliantes, é feito com a água do milho. Tem Legal. muita coisa. O shoyu vai milho, o amido de milho, a ração dos nossos pets, a ração de engorda do gado, o frango, tudo vai milho. Então, assim, é uma preciosidade que a gente tem. E tem o seu valor. Então, eu acho que mais do que a gente só especular preço, é entender, cara, o produto que a gente tem, que a gente está negociando, é algo que vai afetar a gente diretamente. Então, saber também como eu posso proteger o meu dinheiro, o meu poder de compra, fazendo o meu hedge do meu capital nas commodities, sabe? Então, isso para mim foi apaixonante. Então, isso começou lá por volta de 2020 para 2021, foi quando eu comecei a me especializar. E aí a gente entra naquele universo que você fala assim:
Ah, eu preciso aprender tudo sobre fundamento para poder operar commodities. A gente fica os loucos dos fundamentos. Enquanto isso, o gráfico está lá na sua frente, escancarado o movimento que ele vai fazer. E você está assim, porque o petróleo está subindo, é porque o dólar também está subindo, é porque não sei o quê, e o milho caindo, derretendo, e você está analisando qualquer outra coisa lá fora, porque está tendo guerra na Ucrânia, porque está tendo não sei o quê. E aí a parte de fundamento começou a me deixar muito mais enviesada do que de fato aquilo que eu sabia fazer, que era análise no gráfico. Então, gente, vocês que estão aí que acham que é um bicho de sete cabeças, não, o gráfico não é uma coisa que a gente não sabe o que está negociando, a gente sabe o fundamento, a gente sabe o que movimenta o preço. Mas o fundo que está montando uma posição, muitas das vezes, o produtor, o cara que está ali redeando um custo, ele está colocando dinheiro em certo ponto ali, ou ele está protegendo para vender mais caro, ou ele está comprando porque aquele preço ali vai ficar mais caro lá na frente, então ele já vai proteger de alguma forma, vai fazer posição com put, vai fazer trava de alta, trava de baixa. Tem várias formas que você percebe no gráfico o volume do dinheiro entrando. E talvez a gente nem saiba o porquê, mas aí lá na frente, eu falo isso porque hoje, gente, eu trabalho não sei se pode falar, eu trabalho com a Warren, que é a maior mesa de agro do Brasil. E lá, às vezes, a gente tá, eu estou fazendo as minhas operações, eles estão fazendo a deles, eles pedem análise e tal. E aí eu falo, eu tô comprada. Ele, não, mas por que você tá comprada? Porque esse milho tá barato e tem que vender. E eles vendendo, eu falei, não, tô comprado, meu objetivo é tal ponto, assim, não tem. Aí eles começam, né? Não tem fundamento, não tem fundamento, não tem fundamento. Aí depois que o preço chega lá no meu alvo, lá em cima, aí eles querem comprar, porque aí agora tem fundamento. Eu falei, não, mas lá atrás eu já tava falando que já era para comprar, porque assim, depois que já passou o movimento. Aí tem o fundamento. Aí o fundamento chega e fala assim: ah, agora faz sentido. Mas aí você já perdeu o timing da entrada. Sim. Então, no gráfico, ele te mostra exatamente onde que você pode começar a aportar. Você percebe onde tem os suportes, você percebe onde tem movimentação de grandes players, porque o book é mais vazio. Então, você consegue ver a movimentação acontecendo. Então, assim, de maneira geral, as commodities foi um caminho que foi um caminho sem volta, assim. Para mim, eu peguei gosto. Aí depois eu, né, nessa época em Floripa, aí eu comecei a trabalhar com a XP, 2022. Aí, final de 2022, eu me separei do meu casamento, volta para São Paulo. A vida, a vida, a vida. Você fala, larga tudo, eu vou viver do mercado de novo, volta. Volta de novo, vive do mercado de novo. Minha A vida é vida. assim, né? Deu a louca, eu tô de mudança. E aí eu vim para cá, e aí, assim, esse último ano foi, né? Aí eu fiquei até o ano passado, no meio do ano, na XP, e aí da metade do ano para frente, aí eu já tô na Warren, e a gente tá aí com esse projeto bem, bem bonito aí para fazer, movimentar mais esse agro. Muito bom, muito bom. Geralmente, vocês têm relatório de safra, né? A gente tem o COT, que é o Commission of Trading. Fala um pouquinho de como funciona. Eu acho que é até legal a gente pegar um pouquinho da visão de vocês ali do mercado internacional, porque eu também já operei uma época, gosto, assim, até, acho que é um mercado legal. Tem o café, vocês devem operar o café lá fora. Café, cacau, trigo, tudo. É, e Até suco ó, de laranja a gente está suco de operando. laranja é maravilhoso. Algodão. Quando teve aquela queimada aqui no interior de São Paulo, que o açúcar subiu 14% em 2 dias, eu fiquei pensando assim, gente, por que a gente não tem açúcar Sim, aqui no Brasil? açúcar. E aí, então, assim, essa visão de operar, né, o mercado internacional e a diferença de operar B3, querendo ou não, B3 a gente tem o fundamento Brasil, né, do que Sim. acontece interno. Uhum. Mas a gente também olha a correlação com o mercado internacional, porque, assim, hoje Estados Unidos, querendo ou não, é um dos maiores exportadores também, né, tanto de soja, milho. Então, a gente tem um relatório AGE que sai uma vez por mês, a gente acompanha, né, os dados, porque isso faz preço. Então, para vocês que operam trigo, soja, milho, é o que vai movimentar o preço no dia que sai. A gente tem os indicadores que saem todo final do dia, que é o Exalc.
que é praticamente o à vista, né? Que a gente já acompanha ele, como que está sendo negociado o milho no produto interno. E o relatório trimestral, que é um levantamento mundial de quanto que tem, de milho e tudo mais, para a gente ter uma noção de oferta e demanda, né? Para a gente saber como que a gente vai se posicionar nos próximas semanas, próximos meses. Mas não tem muito segredo, assim, é o que eu falo pro pessoal. Às vezes a gente interpreta uma coisa, mas o que eles estão vendo é outra, né? Então, igual, por exemplo, assim, eu estava conversando com o Roberto, não sei se você conhece da Germinar. Ele Sei. é Ele é dono da corretora da Germinar e a gente conversa todos os dias. E aí ele até tava falando assim: eu tô doido para vender esse café, já tá caro. Eu falei: meu, café eu só compro. Caiu, eu compro, caiu, eu compro, caiu, eu compro. E aí Esse ano, café no Brasil tá é, demais. é E só pra aí, cima. é. E aí, assim, a gente estava conversando sobre o café, e aí, querendo ou não, a diferença de horário, de fuso que a gente tem, dá para a Uhum, gente pegar muita especulação com café lá fora. Eu acho isso muito legal. Porque você fala assim, cara, aqui não abriu. Querendo ou não, o nosso mercado aqui acaba puxando lá. uhum, E aí aqui a gente já tá vendo que tá autista e lá tá negativo. Eu já saio comprando lá, porque na hora que abrir aqui vai puxar você entende? Dá para pegar uma arbitragem olhando os dois cenários, sabe? isso é legal. Então, é, isso é um insight que, assim, tanto para soja também é legal da gente pegar. O milho nem tanto, porque é, a gente fala que eles acompanham quando está na esteira, né? Então, Uhum, por exemplo, assim, aqui no Brasil não tem muito fundamento, ele meio que segue o que está acontecendo lá fora. Mas se o fundamento aqui no Brasil está muito forte, não é baixista, está caindo por conta disso, disso, disso. Aí, se lá fora estiver subindo, ele não está nem aí. Ele vai cair, seja o que for. Então, tudo isso tem essa correlação, mas não é uma regra, né? O câmbio também. Mas de relatório, de certa forma, eu falo que assim, é, o dado que sai, né? Então, eu estava falando do Roberto, a gente estava conversando sobre o relatório que saiu do trimestral, e aí ele falou: olha, a gente vai ter um aumento de plantio da safra de milho. Então, a ideia é que o preço caia por conta disso, porque vai ter mais milho, mais oferta e tal, tudo mais. Só que aí, no dia que saiu o relatório, o milho subiu, tipo, 1,50. E o que justificava? Sendo que a gente estava conversando e a gente já tinha entendido que ia ter mais milho. Então, assim, imagina se eu tivesse vendido antes do relatório, esperando, né, que fosse baixista. Então, na maioria das vezes, o que eu faço? Eu espero sair um relatório, um dado importante, para depois eu me posicionar. Porque aí depois, beleza, passou o dado, passou a bagunça, passou a euforia, aí a gente vende, por quê? Porque o fundamento daqui vai tomar o seu caminho, o seu percurso. uhum. Mas é tentar operar sempre, não ficando enviesado com o relatório ou fundamento ou algo assim, né? O gráfico, na maioria das vezes, ele vai te falar, às vezes, até quando sai o relatório, a galera já precificando muito antes, porque já tem uma noção de como vai sair o relatório. Então, mas eu acho que em resumo é isso. Não tem muitos relatórios, acho que até por isso que é mais confortável também operar as commodities, porque não é uma coisa que igual o índice tem toda semana e o Trump fala e não sei o quê. Hoje teve uma oscilação mais brusca, né? E foi Sim. consequência do que aconteceu da falação de ontem. Mas do mesmo jeito que foi, voltou. Então, é aquela bagunça que teve em qualquer outro ativo, né? É, tanto que, assim, a gente já estava esperando uma certa movimentação por causa do Trump mesmo, Uhum. que o mercado internacional em câmbio, vai. Não, Trump É isso. falou, é isso. A gente tem que E aceitar e segue o só baile. aceitar. Então Importante é fazer. eu já tava esperando, tava posicionada, tudo certo, graças a Uhum. Deus. Ai, que bom. É, aí eu faço leitura trimestral pro swing. Você Uhum, falou de trimestral, a galera aqui até sabe. Minha leitura é trimestral. Eu uhum, faço Commission of Trader lá, com COT, com várias outras análises, sazonalidade, enfim, uhum, preço e várias coisas. E aí eu tenho ali a saída do mês. Então eu faço saída do mês, uhum, porque geralmente eles vão pagar o trimestre, mas eles vão uhum. demorar um tempo para pagar o trimestre, entendeu? Sim. Então eu tenho as saídas do mês até eles pagarem o trimestre.
Muito bom, muito legal. Faço assim. Agora as commodities anda diferente, igual eu tava esperando o cacau. Uhum. 2 meses. É uma Dois hora e meses. uma Aí eu hora e anda. falei, gente, eu não Sabe tô aqueles acreditando. memes do cara com o palitinho assim, né? A gente vai. Ai. Aí eu falei, é porque elas têm essa característica de ficar acumulando. Então ela acumula e anda, acumula e anda. Gente, quando dá para acumular, acumula um Mas eu trem. falo que quanto mais tempo consolidado, maior é a explosão. Sim. Então deixa acumular, gente. Quanto mais tempo ele ficar enroscado ali, a hora que ele andar, e commodities, gente, é para andar mesmo, assim, é para andar muito, é Quando para anda, anda tudo de uma vez, as commodities. é, Eu tenho ali as paradas mensais, trimestrais, que é as desmontagens. As commodities, ela vai de uma vez para todas. Quando não, ela. e aí, por exemplo, assim, ó, o pessoal que entra, às vezes tá na sala, a gente tá vendo, ó, compra no milho, é forever. Sim, Aí, às vezes, não dá uma correção, né? Nem no 60 no diário, nem às vezes ele só vai. só vai. Aí Uhum. eu pego e falo assim, não, vamos ver se a gente acha uma micro correçãozinha ali no 15 minutos pra gente entrar. Não, mas você tá comprando topo. Você tá comprando topo. Aí eu entro e o trade vai. Aí dá outra correçãozinha, não, mas você tá comprando topo de novo. E assim, as pessoas acabam ficando de fora, Sim. porque acha que tá comprando topo. E não, às vezes a gente tá Uhum. na metade do movimento, às vezes não andou nem um terço do movimento. E Sim. não é comprar topo, é que nas commodities a gente já sabe que ela anda por tendência por vários, né, semanas, meses, às vezes, sem respiro. Sim. Então, enquanto a gente estiver dentro e a gente estiver surfando a tendência, tá ótimo, não quero ficar de fora. É, que é quando vai pagar, né? Vai É, pagar tudo, na verdade. faz o ano. Aham. É. Não, começo do mês do ano ali, janeiro e fevereiro, foi lindo. Nossa, a gente pegou a alta todinha do milho, surfamos todo. Aí travou agora, que aí ele caiu, mas travou, mas tá querendo entregar a pamonha de novo. Mas aí agora que ele vai também, já tô dentro, então deixa. Mas tá enroscado, porque aí fica naquele ajuste, né? Todo dia vai para cima, vai para baixo, um ajuste negativo, positivo, positivo, negativo. Gente, calma, respira que ele vai. Mas na hora que ele for também, vocês vão me agradecer que a gente já tá dentro. É, Mas esses dias eu dei uma olhada no mini, ele tava acumuladinho mesmo. Falei, gente, vamos olhar, que eu passo todas, né? Todas as aham. commodities pra gente olhar. Vamos olhar o mini. Eu Você tá olhei e olhando, tá olhando na acumulado B3? Não, lá fora. lá fora, Ah, lá fora, mas lá, tava acumulado lá. acumulado ou distribuindo? Não, lá tava acumulado. Boa. Tava acumulado. É, e assim, né? A gente que opera swing, a gente opera tendência. Então tá Uhum. acumulado, não tem o que É fazer, esperar. né? É isso A gente mesmo. espera. Muito bom. O que mais? Vamos lá ver agora o gráfico? Vamos. Hora do gráfico. Depois ela vai falar de um projeto lindíssimo que ela está fazendo, que ela fez, né? Ela fez, na verdade. Eu acabei não indo, porque eu também estava louca fazendo um monte de coisa, né? Vocês sabem disso. E aí, mas ela fez um projeto feminino que, assim, chama Bolsa Delas, né? E Foi muito pelo que legal. eu vi, gente, ali nas fotos foi fantástico o projeto. E é Foi uma lindo. coisa que eu já tenho também em mente, porque para trazer as mulheres para a bolsa, né, gente? Com certeza, né? As A mulheres para mulherada. a bolsa. Bom, eu vou mostrar um pouquinho do meu gráfico, como que eu opero. É bem simples, assim, mamãozinho com açúcar mesmo. Eu estou aparecendo para vocês? Tá assim, tá Tá? tudo tranquilo aqui, Tá bom. gráfico. Tranquilo. Então, beleza. Vamos lá. Sempre eu vou começar uma análise ali olhando para o semanal, né? A gente sempre vai pegar a estrutura macro, entendendo o ciclo do movimento, entender quando que ele, né, cansou de subir, quando que ele cansou de cair. Se a gente pegar desde o ano passado, né, o que a gente fala muito sobre commodities, que é de ciclo, o que que acontece nesse segundo semestre, tá? Normalmente, né, tanto milho, boi, de julho para frente, se a gente pegar o comportamento deles, é sempre de alta.
A gente tem alguns fundamentos em relação a isso para poder fazer com que o preço suba, e tem também a questão do produto, do próprio produtor mesmo não querer vender para poder segurar o preço e querer manter ele um pouquinho mais caro, então eles geram a própria escassez. E aí, chegando no finalzinho do ano, novembro, dezembro, aí é que eles não vendem mesmo. Por quê? Porque eles não querem pagar imposto em cima daquele da venda do ano. Aí eles seguram para começar a vender em janeiro. E aí a gente percebe esse comportamento aqui. A gente vê essa subida até dezembro, fez a subida, cansou, ele devolveu todo o movimento que ele fez na metade do ano, ele vem até maio, mais ou menos, nesse período de queda. E o que que aconteceu esse ano? Esse ano foi um ano um pouco mais atípico. Por quê? Porque a gente teve um milho que em janeiro não entregou. A gente teve, né, a alta desde do meio do ano, Uhum. ficou bem forte. Aí o que que a gente esperava? Que aqui nessas falhas que ele fez aqui, que ele fosse entregar esse movimento, não entregou. E aqui a gente teve um milho que chegou aí a bater quase, né, nesse vencimento não, mas no outro a gente chegou a negociar milho março em R$ 89, acho que chegou a R$ 90. E aí era uma coisa que, não, mas não tem fundamento para isso, não tem Caramba, fundamento subiu, hein? Subiu bastante muito. também. Aí aqui a gente conseguiu surfar bem essa alta toda. Então, vejam bem, pessoal, olha isso aqui. É 24, R$ 25 de oscilação, né? De agosto até março, são 6 meses. Se a gente pegar R$ 25 vezes o preço do milho, alguém tá com calculadora fácil aí? Vê Se eu aí, fizer gente. Pode mandar no. Deixa eu abrir aqui o chat. vezes 450. Pode mandar no chat. Calma aí. 9.000. Ah, lá, a Ana Paula tá ligadíssima. Bora, Aninha. Já jantou, agora tá de barriga cheia, pode fazer conta, né? Tem que comer, gente, né? Que aí o negócio funciona. Jantou, Então, 25 vezes 450. a câmera da Nath foi de game. Voltou sua câmera. Pronto. É. E, Deu 11.250 pela Aninha aqui. então, isso daqui é o que a gente teria caso a gente tivesse pego essa alta toda do milho com um contrato. Então, a gente Olha está aí. negociando um contrato que ele oscila, né? A gente tem um contrato que é 450 sacas por contrato. Então, a cada R$ 1 de valorização, R$ 450. Então, você imagina assim, é uma pernadinha dessa daqui que você pega R$ 10, já é 4.500, ó, em um mês. Então, por isso que assim, não faz sentido, se vocês forem ver aqui o 15 minutos, ele dá bons movimentos até, mas é muito mais enroscado, não compensa tanto ficar operando, fazendo day trade. Bom mesmo é você pegar uma venda, olha, um cruzamentinho de médias e tudo, e pegar essa queda toda. Eu estava falando das médias que eu utilizo. Eu gosto muito de usar a média de 50. Para mim, ela define a tendência primária, né? Então, assim, sempre que o preço estiver trabalhando acima dela, eu vou pensar em compras. E a média de 23 exponencial é uma média de período curto ali, mais sensível, que eu vou usar mais como gatilho. Mas para mim, se tiver só a média de 50, eu opero de olho fechado. E eu sou muito do menos é mais, né? Acho que todo Uhum. mundo, quando começa no mercado, eu acho que tem que entender de tudo, tem que saber por todos os indicadores, fazer 1 milhão de telas com 50 mil fluxos, e na verdade a gente acaba esquecendo de olhar o que o arroz com feijão, o básico funciona e enche barriga, né? Então, Sim, como o gráfico é muito técnico, né? Como a gente tem um ativo que é muito de tendência, ele respeita muito bem a análise técnica. Não sei se você conhece Elliott, sim. você opera Elliott. Eu comecei com o Elliot, mas aí depois eu mudei, né? Eu opero o Wyckoff. Uhum.
Aí você vê aqui, ó, onda um, 2, onda Que 3. nas commodities eu percebi que a teoria de Wyckoff dá muito certo também. É, É. alguém já tinha me falado sobre isso. E o Elliott, eu não sei se você sabe também, mas a onda 5 do movimento tende a ser a maior do movimento. Sim. Então, você imagina aqui, né? A gente já estava comprado aqui no rompimento, achando aqui era uma onda 3, eu não tinha nem vindo a onda 4 ainda. Aqui, só nesse range aqui da onda 4 a gente pegou umas três operações, trabalhando a consolidação. Mas uma deu, tipo, R$ 3, outra, e assim, R$ 3 no milho é 1.350. Sim. Não é pouca coisa para você se fazer numa operação com um contrato. Não estou falando de uma alavancagem de entrar com 10, 20, 100 contratos fora da nossa realidade. Estou falando de um contrato. Então, eu acho ele um ativo muito técnico, fácil de você identificar, né? O volume está sempre ali. Então, por exemplo, acumulação e distribuição é uma coisa que eu gosto muito de analisar, principalmente 60 minutos. Está consolidado, está lateral, tá acumulando com volume vendedor, acumulando não, está distribuindo com volume vendedor. Aqui eu vou esperar um rompimento para baixo. Se você pegar, por exemplo, diário, ele já está querendo deixar o pivôzinho dele de baixa, ó. E hoje ele, inclusive, ele já perdeu. Aí o que que eu tenho que ficar atento aqui? Onde tem a média de 50 passando, porque eu sei que na maioria das vezes quando ele tentou romper, ele falhou. A gente vai analisar suporte e resistências, onde que ele pode se segurar, LTB e LTA. Assim, eu estou mostrando para vocês que é muito, muito mamãozinho com açúcar, não tem nada demais no operacional. Fibonacci, retração de Fibonacci, se você pegar essa pernada aqui, ó. Tá no meio de uma retração, né? Tá bem, mas tem até 74, 52. Aí agora a gente está começando a fazer estudo de análise quantitativa e é o negócio mais louco Ah, que eu tem. vi. Você postou. Eu É achei bem muito, legal. é muito interessante porque a gente pega uma métrica de 10 anos atrás e a gente tira uma média de potencial de oscilação do ano. E aí, do ano, você vai fragmentando o quanto. Nossa, é muito complexo, mas vamos lá. Só para você ter uma ideia aqui. Vamos imaginar que aqui são 10 anos. Tá, vou pegar daqui até aqui. A Então, você massa. falou lá de acumulação. Hum. É totalmente Wyckoff. Por isso que dá certo. Uhum. É, meu, E, quando eu comecei, eu falei, vixe, aqui é o Wyckoff. Total. Acumulação, reacumulação, distribuição, redistribuição. Você uhum, coloca uma VP para ver volume, pronto. é. E assim, é simples, né? Uhum, Eu acho que o principal, né, quando a gente identifica esses padrões de acumulação, distribuição, onde o preço está consolidado, onde ele pode travar, eu gosto muito de usar a área de valor também. Igual, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar o CCMK. Gente, minha tela é tudo rabiscada assim mesmo, tá? Acho que todo mundo que é grafista é meio rabisqueiro, né? Isso aqui, ó, esses dois pontos, essas duas regiões, foram regiões, né? A gente tem uma resistência, a gente tem um suporte, mas aonde aqui ele já fez um padrão, né? No caso de acumulação, o preço estourou para cima. E aqui, onde ele está fazendo agora, é exatamente a mesma região. sim. Ele Aonde está o dentro preço de uma área trava. de valor. Então, aqui eu não vou esperar. Eu já sei que lá atrás ele já fez esse comportamento uma vez. Aqui ele tende a replicar de novo. Então, até hoje eu respondi algumas pessoas no Instagram, ah, eu comprei milho, agora vai para 80 e tantos. E eu falei, não, né? Aqui a gente ainda está dentro de uma consolidação. Ah, mas porque bateu no 76,20. Então, aí nesse 76,20 ontem fazendo as contas, isso daqui é eu já tinha esse suporte como algo importante. E aí descobrimos que esse ponto especificamente é um marco anual. Então, isso daqui é muito importante mesmo, assim, até mesmo para o produtor, é um valor ali muito relevante. Só que se realmente se ele perde essa região,
E aí você vai ver aqui que graficamente ele já saiu da tendência dele de alta, ele já reverteu aqui quando ele deixou um topo mais baixo, abaixo da média de 50, abaixo da minha resistência. Ou seja, eu não quero comprar milho agora. Para mim não faz sentido eu comprar milho. Mas agora, se ele entregar esse 76,20, a gente pode esperar esse milho aí na mínima do ano, lá no 67. Aí E, fica bom para demanda. uhum, muito. Só que assim, aí, igual, por exemplo, ontem teve a notícia lá do Trump. Ah, porque o Trump falou, porque não sei o quê. Ó, óbvio que isso mexe preço. Então, Uhum. hoje, quando ele fez a movimentação, ele testou aquele suporte do 76,20, ele testou de novo a resistência, e ali ele falou, ok, já passou a euforia da notícia e voltou para o preço que ele abriu. Então, literalmente, ele abriu e fechou quase que na mesma região. Então, Sim. assim, saber esses times, identificar que a gente tem um time, né, para entrar, para sair, que hora que eu vou ficar de fora, o que que é euforia de mercado, o que que é bagunça de notícia. No nosso mercado interno, você vai achar engraçado, é muito legal isso. Ou não. Mas o povo daqui é fofoqueiro, né? Assim, eles gostam de soltar fofoca para poder fazer preço no mercado. Como o mercado é muito pequeno, aí vamos supor que assim, ó, um cara lá, pecuarista, ele quer comprar o boi mais barato para poder fazer travo para ele, então ele quer comprar o boi mais barato. Aí ele pega e fala: fazenda do fulano de tal, fiquei sabendo que tá com um caso de vaca louca. Aí a galera começa a vender na bolsa, porque 80% das pessoas que movimentam o mercado do boi, vamos dizer, é pessoa física. Sim. Tipo assim, acho que é um dos poucos mercados que a gente olha e fala assim, cara, quem movimenta isso aqui tudo é pessoa física. É 80%, não é institucional, não é banco, é só PF. Aí o que que eles fazem? Eles soltam a fofoca, o preço cai, quem queria comprar mais barato vai lá, compra. Então, tudo isso é um negócio que a gente tem que filtrar muito bem onde que a gente vai buscar nossas informações, quem é que está falando, se é aquela notícia do tio do WhatsApp que fica compartilhando notícia de fake. Sim. Então, às vezes tem também alguns jornais que são mais sérios, mas que às vezes dá aquela escandaliza uma situação que na verdade não é tanto. Então, isso acontece. Nosso mercado interno, por ser muito pequeno, é muito fácil ser levado, manipulado, mas ao mesmo tempo, assim, com o tempo, você vai pegando a malícia da coisa, você vai entendendo a filtrar, você vai entendendo o que que eles estão fazendo. Outra coisa que normalmente acontece, primeira hora é mais eufórica, né? Ou é de realização, ou às vezes vem até mesmo só para buscar stop, e eu falo isso não é perseguição, não é. Porque realmente a gente já ouviu algumas pessoas, produtores, a galera que tem dinheiro, falar assim: a gente está indo lá buscar o stop para poder pegar liquidez, porque é um mercado que não tem liquidez. E aí, como que eles fazem isso? Normalmente é na primeira hora. Então, eles empurram o preço para poder buscar liquidez dos estoques da galera, de quem não tem essa malícia. Então, às vezes, até dependendo de como eu estou posicionada, eu espero passar a primeira hora para depois colocar meu stop. Por quê? Porque eu prefiro assumir o risco de me posicionar depois do que, ó, igual esse daqui, por exemplo. Isso aqui foi bagunça total. Ó, isso aqui foi meio-dia. Então, tem algumas coisas que você percebe que é isso aqui, ó, é bagunça. Mas não é sempre, tá, gente? Não precisem ficar com medo, mas é porque, assim, isso acontece, às vezes acontece, mas você percebe quando é uma movimentação que não é de acordo com o que o gráfico está mostrando, né? Então, a ideia aqui é a gente pegar sempre um tempo gráfico maior, pega o semanal, diário, para a gente pegar. O stop vai ser um pouco mais caro, claro, mas dá para a gente pegar a tendência sem precisar se preocupar. Olha que gráfico bonito. Olha aqui a tendência enorme, né? Uhum. Não, tendência enorme, vocês vão ver isso daqui, ó. Vocês vão chorar. Tendência de diário, semanal, mensal, né? Aqui, ó, segundo ciclo do ano passado. Ó, de agosto.
O boi foi. Foi, Ó, o boi acorda foi total. Foi com Deus o boi. pontos de agosto a novembro. O boi, a gente negocia arroba. Então, a arroba dele é R$ 330 cada R$ 1. Então, pegar aí 120, 33 mil com o contrato. Uma tendenciona toda dessa. Por que que a gente tem ainda a previsão desse boi chegar até 400? A gente pegar aí um tempo maior, macro. Nossa, olha lá ali, ele tá só começando a movimentação dele desse ano. Sim. Eu, E eu olhei lá na plataforma internacional, ele também ainda estava no mesmo range, sabe? Não Uhum. tinha saído ainda muito, não. Como que chama o ativo lá fora, o boi lá fora? O boi gordo, calma aí, É. deixa eu pegar aqui na. E ele eu opero pouco, porque tem. E, por exemplo, eu opero mesas proprietárias, né? E aí nas mesas não tem todas as commodities. Aham. É porque eu nunca vi o boi lá fora, pela verdade. É, mas tem a plataforma, tem algumas plataformas que tem, Pepperstone, Mas será tem. que não é o boi daqui que você está operando, ou não? Não, não é Brasil, não. Calma aí que eu vou. Deixa eu pôr aqui que fica melhor. Calma aí. Pô, Vocês estão vendo minha tela? agora sim. Tá, então tá bom. Vamos lá. Travou Ele, aqui. O negócio travou, gente. É, eu li aqui. Li. Pronto, aqui, ó. Live Costel Future. Nosso boi. Ó, Hum. eu tava até analisando ainda, eu tirei. Esse é o semanal ou não? Esse aqui é o 4 horas. Deixa eu pôr no diário. Ó, o diário. Acumuladinho. Deixa eu ver. Mensal. É lá, olha a alta desde o início do ano passado, do meio do ano passado, ó. Ele acompanhou. E como que é a questão de variação do preço aí? Olha, aqui a gente opera com lote, né? Calma aí. Uhum. Pronto. Aqui nós operamos com lote. Aí muda um pouquinho a questão dos contratos, né? Que Aham. vocês operam com contrato. É, mas aí é lote, microlote, né? Aqui é lote e microlote. Uhum. Mas você não sabe a variação dele, quanto que. Porque assim, quando você vê a fração dos microlotes, você não sabe quanto que é que tem de arrobas, não. Não, no daqui não. Só sei do Porque eu Forex. lembro que eu comprava milho lá fora, soja. Eu lembro que o café também. O café aqui a gente opera 100 sacas, aí lá fora eu operava 10 sacas. Era tipo Calma aí. Deixa fracionado em 10. eu ver o Talvez café. o boi deve ser. O café tá com uma quedinha. Ó, o café. Não, café eu só compro café. Café, tô esperando essa queda para comprar também. Que mais tem? Tem, aqui tem mais, né? O cacau, Uhum. ó. Tava esperando o cacau. Ó lá, a VP que eu uso. Ah, que legal. Eu utilizo a VP porque aí eu utilizo teorias de Wycliffe, Uhum. fundamentos, sazonalidade e tal. Enfim, aí eu Muito tenho um sitezinho tal que a gente utiliza. Ó, deixa eu te mostrar. Ajuda bem, assim, bastante. Para saber ali de regiões. É bom que a gente compartilhe aqui. show. Calma aí. Meu computador tinha apagado tudo porque caiu a energia. Aí Acontece. apagou tudo. Aí eu falei, calma, saiu de todas as páginas que eu tava, né? Então, aqui a gente consegue ver a sazonalidade das commodities, né? Então, por Uhum. exemplo, ó, milho, cor.
Aí aqui a gente consegue ver a sazonalidade de 10 anos, 5 anos, 15 anos, 25, 34. Aí a Que gente massa. faz uma análise fundamentalista aqui, entende? Uhum. Então, por Perfeito. exemplo, ó, abril, 10 de abril, tá dando quantos por cento de alta até tal dia? Então a gente vem aqui e faz. Aí geralmente vai ter ativo que vai dar aí os 100%, 90%. Passou de 80%, eu pego a operação. Ó, ali tá Uhum. 70. 70 já é uma boa. Aqui, ó. Uhum. Entendeu? Então dá pra gente ir analisando o que aconteceu durante os anos. Olha lá. O que que aconteceu no mês de abril em 15 anos? Aí a gente Per- vem aqui e vê o que que aconteceu durante o mês. Vou dar uma olhada, vou dar uma fuçada. É bem legal. Ajuda Show. bastante. Por isso que eu te perguntei do relatório também, Hã? porque a ideia é unir, né? A Com gente vai unir, certeza. a gente É, une as informações e aí fica bom. não, eu falo assim, eu gosto muito de operar a parte gráfica mesmo, porque às vezes tem coisas que, por exemplo, o comportamento desse ano, por exemplo, do milho foi diferente dos últimos anos. Sim, E aí, então assim, se você pegar esse em dado passado, talvez ele não vai repetir o mesmo padrão esse ano. pronto. E Sim, aí, e muda mesmo. e aí o que acontece, né? Eu, com os meninos lá na mesa, o head da nossa mesa de agro foi um dos caras que fundou o contrato de milho na Bolsa. Então, imagina, enquanto a gente nem operava, esse cara já estava no pregão Viva Voz e já criando um contrato futuro de milho na Bolsa. E assim, eu aprendo muito, muito com ele sobre fundamento, sobre a parte de sazonalidade, a parte, assim, tudo que envolve a parte do produto físico, porque a gente lida diretamente com o produtor. Então, hoje, tudo que eu tenho de informação, né, principalmente ali na mesa, a gente tem um relatório que a gente passa para a galera dos nossos clientes, para a gente atualizar eles, a gente monta a posição para eles. Então, tudo isso me traz um pouco mais de malícia. Sim, Mas, com o tempo, também eu percebi que, às vezes, o pessoal do fundamento toma umas porradinhas. sim. Porque. E, gente, tá tudo bem, porque eu também tomo umas porradas. Uhum, Eu não acerto todas, eu não sou 100% de acerto, eu também tomo stops, mas não existe jeito certo ou errado do mercado, né? A gente tem várias formas de se analisar, de contextualizar. Às vezes eu tô certo olhando o gráfico e o pessoal do fundamento tá lá 50 anos fazendo a mesma coisa, não vão saber acertar o time. sim, Então, assim, é uma troca, porque ali, querendo ou não, eles tiveram vamos colocar aí a humildade de falar assim, cara, a gente está apanhando aqui com o fundamento, vamos trazer a Nath aqui, que é grafista, para poder ajudar nós. uhum. Eles são tudo cabeça dura, mas eu brigo com eles também. Então, assim, É mas é uma porque briga geralmente há muitos anos que eles estão ali fazendo a mesma coisa, né? muito difícil para eles também chegar e falar assim: olha, tem uma bandeira aqui, é para Sim. comprar. Sabe, não entra. Mas Uhum, depois que. Só que aí eu comecei a entender que, assim, é mais difícil para eles. Aí foi eu mostrando as coisas com paciência, com calma, e eles vendo que estava tendo, né, movimentação e que as coisas estavam acontecendo. E assim como eu também tenho a humildade de que quando eu não estava certo e eles me mostrarem, ó, por conta desse ciclo assim, assim, assado, não faz sentido o preço do milho assim, assim, assim. uhum. Eu falo, entendi, agora para mim faz sentido também. Então é uma troca, é muito rico ter essa experiência, assim. Eu falo que para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo nos últimos meses, né? Eu fui para lá no meio do ano passado para cá, mas eu cresci muito como profissional, porque eu de fato eu ganhei muito mais malícia do produto do físico, entendendo de fundamento com eles, mas eu sei que uma coisa acaba complementando a outra. Então, não é porque eles são ótimos em fundamento que eu vou só estudar fundamento e operar que nem eles. Na É, não. verdade, eles me chamaram foi para complementar. Eu complementar com a minha análise gráfica, eles estão de fundamento, falar, pô, então vamos fazer dinheiro aqui. A gente quer oferecer É, os nossos clientes. Então, isso soma muito, né? uhum. E a ideia é essa mesmo, que é o que eu até falei pra galera. É, quando eu comecei também, a gente sempre começa pelo gráfico mesmo, né? Então eu era só grafista. Uhum.
E aí, só que eu sempre entendi que o mercado não era só gráfico. Uhum. Aí eu fui atrás de entender o que era o quê. O que que é fundamento, o que que é indicador econômico, o que que acontece na O que macroeconomia. mexe o Enfim, o preço. que mexe preço. E aí acabou que eu estudei um pouco de tudo. Perfeito, mas é Como isso. sempre, né? A gente sempre vai assim, em busca do conhecimento e vai A estudando um gente quer pouco de tudo. entender, na verdade, esse preço está subindo por quê? Faz sentido, não faz? Exatamente. Então, assim, eu falo, hoje eu tenho grandes parceiros do produto físico, que é o Roberto da Germinar, o Lelo, que é o head lá na mesa. A gente tem uma troca muito rica, assim, de conhecimento, e eles têm a humildade, muitas das vezes, de chegar assim, Nath, o Roberto direto, essa daqui foi uma operação que eu cantei para ele, deixa eu até mostrar. Porque ele estava vendido no café, pegou, ele conseguiu pegar essa queda aqui. Aí eu peguei e falei assim, não, você não vai muito longe, tá? Vou até pegar o food. A Aninha tá perguntando se você conhece o canal Mundo Rural Business. Não, eu gosto muito do Notícias Agrícolas, Agrinvest, Mundo Rural, não. Ela falou que assistia muito. Ah, boa. Ó, olha essa tendência de alta do café. É, agora em janeiro ele subiu muito pra caramba. Café teve uma alta assim Absurda. E aí, absurda, cara. aí eu falei assim, gente, eu não tenho, pelo menos pra mim, eu não vendo contra a tendência. Está subindo, caiu, eu compro, né? E aí, aqui, para mim, né, olhando aqui o padrão que ele está fazendo, eu vou esperar o movimento dele para ele poder pegar, assim, engatar essa tendência de alta e ir lá para os US$ 500. Aí o Roberto estava nesse daqui, ó, no carro. Estava vendido. Aí eu até fiz, ó, a marcação da onde a gente estava posicionada para eu acompanhar e fazer a gestão junto com ele. Olha isso aqui, com um contrato. Então, assim, porque o café, ele é dolarizado no Brasil. Sim, Então, aqui a gente ganha em dólar também. Então, esse negócio, vamos tirar dinheiro, vamos jogar, vamos ganhar. É bom ganhar em dólar? É. Mas a gente também consegue ganhar aqui no nosso café. Então, assim, dá para fazer dinheiro, dá para a gente conseguir aproveitar a oportunidade operando aqui no Brasil também, operar as commodities, olhar o contrato aqui no Brasil para poder pegar a arbitragem do café lá fora. Normalmente dá bom. Para mim, eu sempre dou uma especulada lá fora para ver como é que tá. E se estiver negativo, eu compro lá, porque eu sei que aqui ele já está engatando a tendência de alta. E o Brasil puxa lá fora. bem legal. Olha aí, gente, um insight novo pro café. Boa. Depois vocês Muito me bom. contam se der certo. Insight novo pro café. Vou pegar a plataforma do Brasil, vou dar uma Não, eu te olhada depois eu para fazer a passo. arbitragem. É, porque para eu fazer a arbitragem eu vou ter que olhar. Vai Vai ter. ter. Não, mas eu acho que dá para você ver pelo Trade View. Eu acho que você consegue Ah, é, pegar. tem o Ibov lá. Você consegue pegar, assim. Lá Põe o tem o código, Ibov. passa os É, códigos lá depois. E aí coloca ICFU, ou acho que agora é o ICFU já. O K vai vencer em maio, mas o U já é o que está mais sendo negociado. Mas aí você já começa a acompanhar, porque dá bom. É uma estratégia que dá bom, porque aqui a gente já está vendo que ele está numa tendência de alta, ele já engatou. Então, se sim, lá está caindo, é só você pegar o timing da queda lá, traçar o suporte, um bonitinho, onde ele tende a se segurar para você pegar essa puxada aqui, que na hora que o mercado abrir, e detalhe, né, correlação negativa com o dólar. Dólar para baixo, café daqui Brasil para cima. sim. Então, assim, dólar despencando, café para cima aqui, lá fora negativo, ó, mamão com açúcar. É, e lá fora tá para uma quedinha antes de subir mesmo. Você viu que eu marquei ali, né? Tava marcado. É isso mesmo. Então, terminamos? Temos mais? E aí, gente, dúvidas? Dúvidas? Falem agora, agora. Estão gostando? Falem aí no chat. Vamos, gente.
Escreve, pode escrever. Não tenho vergonha. É, sem vergonha, gente. É diferente, né? Boa, Aninha. Nath, ah tá, ela perguntou do É, canal. do canal. É uma visão que já é diferente do que a gente vê, porque aqui ela consegue colocar o físico junto. Acaba sendo até melhor, no caso. Mas eu falo assim, Porque assim, quando a gente entende, porque commodities, querendo ou não, é produto, e é produtos que nós utilizamos, né? Então, quando a gente entende ali o físico para correlacionar com o mercado, eu acho muito interessante isso, correlacionar com o mercado, entendeu? não, deixa eu pegar um outro insight para mostrar para vocês. Eu vou pegar o vencimento CCMH 25. Foi o vencimento de março, já expirou. Quando a gente estava, olha a compra que nós pegamos em março, fevereiro e março. Nem respira, gente. Olha que delícia. É, Ó. commodities. Tendência, tendência. Aham. Aqui eu sempre deixava marcado onde está o preço físico. Por quê? Todo dia sai o Exalc, né? Todo dia sai o preço do físico como está sendo negociado no Brasil. Então ele fechou aqui o contrato em março, fecha dia 15 de março. Ele fechou em 89,90. Aí a gente pega aqui, tem um código que chama RTCNI, que é o preço do milho à vista, que é quando sai todos os dias o nosso Exalc. E aí, quando teve o fechamento, vou colocar no diário aqui que a gente vai achar, dia 15 de março, cadê? Aqui. A máxima de. Aqui, ó. Foi um dia antes, porque foi no fechamento do dia anterior. 89,83. Então, literalmente, o preço do mercado futuro, ele tem que chegar no físico. Uhum, Então, quando a gente começa a operar analisando o físico, quanto que está sendo negociado aqui? Qual que é a realidade? Se no físico está R$ 90 e na bolsa está 70, eu tenho R$ 20 para poder buscar. sim. Ou o que está acontecendo agora nesse exato momento? A gente teve mudança de safra, porque a gente estava negociando a safra de março, que é a safra verão, acabou, encerrou, a gente começa a pensar já na safrinha, que é a de setembro. A gente já começa a especular setembro, uma safra que ainda nem começou a ser plantada, a gente não tem projeções, a gente não sabe como é que vai ser, se vai ser boa, se vai ser ruim, se vai ter chuva, se vai ter seca, se vai ter geada, a gente não sabe nada. Mas a gente já sabe que o preço físico já está começando a cair. Só Uhum, que o físico, ó, tá 84 e 82. E o maio tá 77 já. E aí, 76,50 hoje, ó. E aí, o que que aconteceu? Nessa que o preço está distorcido, o produtor faz o quê? O preço cai, eles compram. O preço cai, eles compram. Porque eles estão querendo pegar a diferença do preço do que está aqui. Aí é onde a sim. gente vê o padrão de consolidação. Uhum, Porque claramente o mercado está empurrando o preço para baixo e o produtor está achando que está comprando barato para fazer hedge. E aí a gente vê o mercado se consolidando, fazendo aquela lateralização. Até que chega uma hora que eles vão parar de comprar, porque eles vão continuar tomando fumo. Aí eles tiram o lote da frente e entregam tudo. Então, assim, e todos os dias, né, nessas 2 últimas semanas, a gente já teve um ajuste bem, saiu lá dos R$ 90 do físico para 84, já foi R$ 6 de queda. sim. Então, assim, pegar essas informações é muito legal, porque você começa, de fato, linkar o produto que a gente está negociando, o gráfico, o trade, né, do gráfico, mas enxergar como que o produtor está vendo essa oportunidade aqui, o que, que ele está fazendo. E aí, qual que é a movimentação que ele está fazendo? Por exemplo, o preço estava R$ 90 no março,
eles já estavam todos comprando put. Na mesa mesmo, ó, compra put de setembro, put de maio, put não sei o quê, de julho, faz trava aqui, nananã. Meu, o que que esses caras estão esperando cair? De qualquer forma, R$ 90 eles já estão travados. Sim. Estão travados a R$ 90. Então, se o preço cair, eles já estão protegidos. Então, você começa a pegar uma outra visão de mercado, você já começa a entender uma outra estrutura. Não, a gente não está aqui só para ficar compra e vende, né? A gente quer saber o que está acontecendo com o preço, né? Na verdade, o que move o mercado são o preço. E a gente está falando de um produto que é físico e que tem muitas interferências do produto físico, que a gente tem que saber o que está acontecendo para a gente também tomar uma decisão aqui no gráfico. Ah, eu acho isso fantástico. Eu, por mim, ficava horas falando de. Eu adoro. É, não, as commodities, ela é assim, ela é específica. Ela é apaixonante. Ela é bem específica, porque ela tem essa questão do produto físico, e como eu Uhum, até tinha falado para eles, é legal a gente entender da safra, uhum. porque a safra vai influenciar nessa questão também. Então, Igual eu, esse ano do café, por que o café tá tão caro, né? O ciclo do então, café, que é um ano sim, um ano não, ainda que agora eles estão começando a igualar, né? Vamos dizer, está 50%, tá tipo assim, um ano de colheita cheia, porque antes era assim, um ano sim, um ano não. Esse um ano não, já metade já colhe. Então já está meio caminho andado, mas eles já entenderam que precisa colher todo ano. Então eles estão mudando também o ciclo de plantio, o ciclo de plantio para poder ter mais café. Por quê? Porque a gente já teve um aumento de consumo, porque a China começou a tomar café, a Ásia começou a exportar, a importar muito mais. A gente não está dando conta do consumo interno e a gente não para de tomar café. sim, Pode cada estar hora assim, é mais café. não Café, para. gente. Não. Não tem como. Então a gente é um negócio que não tem como ficar mais barato. Por isso que eu falo, eu não vendo café. Eu tô quase plantando café em casa aqui, porque Ó, você vai ganhar dinheiro, porque o café tá não é, só subindo. Gente, não, ó, tá vendo? Tudo a ver com a live. Café. é isso, café, gente, nossa, vale ouro. Assim, ó, o meu sonho, gente, no dia do evento lá na B3, eu ganhei um café especial de, como é que fala? Era uma era uma edição limitada, tipo, só tinha 100 saquinhos desse café, tipo, no mundo inteiro, assim, sabe? Gente, eu juro pra vocês, eu tomei uma colherzinha de café, assim, ó, todos os dias, assim, regulando o café, como se fosse, tipo, Pra não ouro, acabar o sabe? café. Porque eu falei assim, eu não vou desperdiçar um café riquíssimo desse, eu não, não dá. Porque É, virou um preço de luxo o café. não, virou café. E na verdade, hoje, né, você vai no mercado, tem muita coisa que já aumentou. E o café foi muito. Aumentou já. Azeite, ai, podia ter azeite pra gente negociar aqui, É, né? azeite aumentou muito, o ovo aumentou 20%. Então, tudo foi aumentando, né? Mas Sim. assim, tudo consequência de inflação, taxa de juros, né? Aumento do dólar. Acaba E, e respingando, né? você, de commodities, assim, você opera mais que o que é produto, metal não, né? Não tem no Brasil. É. Tem agora, né? Olha eu aqui contando fofoca para vocês. Me parece, me parece não, a última vez que eu fui lá na B3, a gente conversou, eles estão com um projeto para lançarem um mini de ouro aqui no Brasil. Hum, Então, mas isso já, inclusive para esse mês, talvez. Então, já estou antecipando aí, contando uma fofoca quentíssima. Quem está aqui viu, verá, e não vai, né? Mas eu acho que isso aí vai sair muito em breve. Eles têm, assim, vontade de ter outras commodities. Inclusive, a gente teve essa reunião justamente para entender qual que é a necessidade, né? Do que a galera mais busca, o que está fazendo falta aqui e tudo mais. Então, eles querem fazer um mini de ouro, até mesmo com um contrato bem acessível, né? Porque a gente vai conseguir oferecer até mais baixo que o índice, por exemplo. Então a hum, gente vai conseguir ter uma boa adesão aí, de trazer bastante gente para dentro. Então, assim, tô esperando, tô na expectativa. Eles já falaram que já estava praticamente pronto ali, era só mais uma questão de lançamento. Então a gente vai ter ouro na bolsa. que bom. Mas Porque o ouro você viu também, né?
Não, adoro. Proteção total no ouro. Não, todo mundo faz isso, né? Agora, com essa a fofoca do Trump, é o ouro. É Petróleo também ouro. é. Adoro, principalmente quando tem fofoca de guerra, assim, não gosto da fofoca da guerra, né, gente? A guerra é ruim. Mas, mas Mas sempre pra quando gente é um olhar, é outro olhar, né? Nós vimos eu uma penso assim, oportunidade. a gente não tem como impedir a guerra. É, então, E tá vendo uma oportunidade de fazer dinheiro com o aumento do petróleo, então é isso. é isso. E ele começou a subir lá o petróleo. Tá Não, subindo. então. Adoro petróleo, eu acho gostoso de operar, mas aí lá fora também. Que mais? Acho que de commodities que eu operei no internacional foi o trigo, algodão, trigo, algodão, cacau, café, milho e o ouro, assim, dos mais que eu mais operei, assim. Só que aí quando eu comecei esse projeto aqui no Brasil, B3 e tudo mais, primeiro evento que eu fui, eles me colocaram num evento para ir, né? Eu fui junto com o Warren. Chama ANEC, Jantar da ANEC, Associação Nacional de Exportadores Cerealistas. Eu juro para você, era muita gente. Assim, o PIB do Brasil não estava naquele evento porque o PIB não deixava o dinheiro no Brasil, eles levavam para fora. E eu fiquei indignadíssima com isso, porque era muita gente, muito produtor, muita gente com muito dinheiro. Eles falaram, não, a gente não deixa dinheiro no Brasil porque a gente não tem liquidez. Sim, E aí, e essa é uma grande realidade. E por que que não tem liquidez? O que que tá faltando? Ah, falta o estímulo, falta ensinar, falta educacional. Hoje, do agro no Brasil, a gente tem um quarto do PIB é movido pelo agro, só uhum. 3% fazem rede na bolsa. O resto da galera guarda dinheiro no colchão. Então, É muita gente que precisa desse conhecimento e não é uma coisa que, cara, isso daqui protege a plantação deles, isso que protege para eles da oscilação de preço, isso que protege eles de tudo quanto é forma. Então, assim, naquele dia eu tive o insight de falar assim, cara, a gente não tem que tentar trazer os caras dos Estados Unidos para pôr o dinheiro aqui. A gente tem que primeiro aumentar a liquidez desses ativos aqui para que eles queiram deixar o dinheiro aqui, porque aí vai valer a pena eles deixarem. sim, Então, é um trabalho de formiguinha. Aí chegou a Nath, sonhador, com um sonho, quero transformar esse mercado. Preciso prover a liquidez. Para prover a liquidez, eu preciso focar no educacional, trazer essa galera para cá. Então, assim, não é porque eu deixei de operar internacional porque é ruim, mas porque aqui eu tenho um propósito de fazer esse mercado interno crescer. sim. E Porque é aí, o problema da B3 no geral é isso, na verdade. É a falta de e aí, liquidez. exato, e aí, querendo ou não, ali eles me abriram a porta para falar, gente, precisa de alguém que represente, que ensine essas pessoas. Sim. Então, eu sei que eu sozinha não consigo, e claro que é um trabalho, né, que vai levar anos, talvez, Uhum. mas que de alguma forma eu quero também falar assim, cara, beleza, lá atrás eu comecei, eu não era ninguém, mas eu consegui em 10 anos transformar esse mercado, sabe? Sim. Então, para mim, eu tenho muito essa coisa do propósito, porque a gente sabe operar, a gente sabe ser trader, a gente sabe ganhar dinheiro, a gente sabe fazer nossa vida, né? Se eu quiser mudar, fazer minha mala, minha mochila e ir embora para outro lugar, eu vou de novo. Mas aqui eu tenho propósito, e o meu propósito, enquanto eu não conseguir, eu acho que assim, eu sou muito de. Eu não gosto de ficar com a dúvida do e se? E se eu tivesse feito? Uhum. Não, eu prefiro fazer, quebrar a cara e não deu certo, do que eu Não ficar com quer não aquele fazer. Uhum. feito. Então, hoje eu percebo que, assim, faz muito pouco tempo que eu comecei a falar de commodities, assim, de focar e nichar só commodities, foi tipo, do meio do ano para cá mesmo. E como cresceu, sabe? Perfil, meu alcance, as pessoas que me reconhecem, a B3 de me chamar, de tudo, foi muito rápido. E justamente Porque era um mercado, né, ainda, na verdade, que é pequeno e ainda está crescendo, né? É uhum. Não, aqui. e é um É, mercado que tem um potencial de crescimento muito grande, é um mar que não foi explorado.
tem pouquíssimas pessoas nesse nicho, nesse meio, que está disposto a fazer o que eu estou fazendo. sim, E justamente porque tem essa dificuldade da liquidez, de ensinar, que não tem paciência e tal, não sei o quê. Aí o que acontece? A pessoa começa aqui na B3, vê que a liquidez é ruim, desiste, larga e vai embora. sim. Então ninguém nunca chegou e pegou isso aqui como um propósito e falou assim: eu vou fazer isso aqui acontecer, porque é difícil. Uhum, Mas exatamente. estamos aí, vamos dar cara a tapa. Não é bem, né? Não, mas é isso. É isso mesmo. O problema daqui realmente sempre foi isso, a falta de liquidez. Ensinar, eu adoro ensinar. Eu tenho minha Aham. comunidade, eu gosto muito. Na verdade, desde quando eu comecei, eu vim da educação, né? Ah, que legal. Eu vim Você da era educação, eu professor? sou professora. Ah, Então, todo mundo que é professor já tem ali um dedinho, né, no educacional. Toda vez, ó, eu didática, né? falava assim, eu comecei com educação física, aí eu fiz letras em inglês, aí eu vim pro trade. Todas as áreas que eu passo, eu ensino. É. Não Mas adianta. e a gente faz isso porque a gente gosta, né? Porque a É, gente tem prazer, não é uma coisa que a gente faz, nossa, que sofrimento, vou ensinar, vou compartilhar. Não, a gente faz sim, isso porque gosta mesmo. E não tem nada mais prazeroso do que você ver o resultado das pessoas que você ensina, sabe? A pessoa começar a crescer, você vê ela que o que você está fazendo no dia a dia, a pessoa ela está tá absorvendo, ela está valendo a aprendendo. pena. É isso mesmo. Olha só a hora, são 8h20, nós estamos aqui, a gente está conversando Falando, e a gente está conversando. curtindo, porque de fato é gostoso. Para mim não é nenhum sofrimento estar aqui. Eu acho que isso daqui. Eu tenho alunos que eu começo 8 horas da noite e vou até as 9, 10. Então, assim, tem a minha função lá na corretora, que às vezes é correria, é pauleira, tem o dia a dia, mas acaba a função da corretora, eu já fico lá, às vezes já faço as reuniões, as aulas particulares de lá, porque, mas para mim ainda assim, se eu não tivesse, eu não ia sentir que eu estava cumprindo meu propósito. Sim, Ver uma pessoa que cresce, assim, ó, igual eu falo muito para os meus alunos, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã para poder te pegar na mãozinha para te ensinar a fazer o que você tem que fazer. Não sei se eu vou estar aqui amanhã para ficar te dando call. Eu não sei se eu, sabe, porque eu não quero fazer uma sala de call para ficar passando recomendação. Eu quero que todo sim, mundo aprenda, porque para mim, pro meu intuito, que é fazer o mercado crescer, eu quero que cada vez não tenha mais pessoas operando sozinho, independente, ensinando outras pessoas, que aí a gente está trazendo mais a liquidez. exatamente. Então, eu pego muito no pé, porque eles ficam assim, onde eu ponho stop? Onde é que eu faço a saída? Onde que eu faço não sei o quê? Aí eu fico puxando para a pessoa chegar no raciocínio. Por que que eu entrei na operação? Qual que é o nosso objetivo? Onde que tem suporte? Onde que tem resistência? Porque se eu não trouxer ela para esse raciocínio dela entender o porquê que eu fiz as minhas entradas e ficar só falando compra, vende, sai, entra. Não, aí Vai virar uma acabou sala de a cal. sala, não vai ter mais, ele não vai É, saber o que ela sozinho. exatamente. E a ideia é o que eu falo lá também. É todo mundo ser independente. Uhum. Eu falei isso hoje. Eu falei, gente, a minha ideia da minha comunidade é criar uma comunidade forte de estudos. Uhum. Porque nós estamos estudando com o propósito da gente crescer e cada um ser independente. Eu até postei hoje, o Trump mostrou lá o coisinha, né? Aham. O Trump mostrou, acho que era o plano deles de taxas, né? Aham. Aí eu falei, gente, final do meu curso, todo mundo com o seu plano de trade, cada um com o seu. Igual o Aham. Trump. Que é a ideia, né? Então, assim, você joga as informações. Eu gosto de fazer tudo específico, então eu tenho para tudo ali, né? Tem a área de fundamento, área de time, área disso, área de gerenciamento, enfim, tem um pouco de tudo lá. E aí a Não, ideia é eles construírem. Ó, eu quero que vocês construam. A tendência, beleza, eu vou dar a tendência do trimestre. Só que time é time. time é time. E saber Time é esperar, time. ter a paciência de esperar É. também. Gente, é muito engraçado porque eu falo que a minha sala de estudos é a clínica de reabilitação da Nath. Porque vem tudo da Cracolândia, né? Todo mundo
querendo clicar e ai, quero operação. Mas não, aqui com a clínica da Nath, a gente vai ficar aqui, ó, 1 hora, 2 horas, às vezes, sem fazer nada, falando qualquer outra coisa, estudando, mostrando o gráfico e tudo mais, refazendo a análise do porquê que a gente está esperando para o cara entender. E assim, com o tempo, né? No início eles ficam meio putos, mas Sim, com o tempo eles entendem. Ah, o telefone. E o meu também. descarregou. É, Tá acabando, gente. mas a. Eu até perdi o que eu tava falando. Dos seus alunos. Ah, então, mas aí com o tempo eles aprendem, sabe, a ficar um pouco mais tranquilos, esperar o time certo para entrar. Que eles vão ver que não é muita operação, não são muitas operações que a gente faz. O resultado vem de pegar a operação boa, Sim, não, não exatamente. várias. É a operação com qualidade, né? Você pega o que tem mais probabilidade de andar, no caso. Exatamente. A Eu gente tem paciência. faço isso, correlação, eu uso muito correlação, bastante. Aí acaba ajudando nessa questão também. Boa. E aí, gente, dúvidas? Alguma coisa? Falem aí no chat para mim. Lembrando que esse vídeo vai pro YouTube, tá? Que legal. Tudo bem? Tá, pode. Tudo Ai, bem? no YouTube tá tão. Nossa, eu não sou uma pessoa de gravar vídeos para YouTube, sabia? Ah, mas eu comecei a colocar um engajamento no meu YouTube faz pouco tempo. É, né? Faz pouquinho tempo. Ah, não, é difícil esse negócio de gravar conteúdo da aula e opera e E era justamente isso. Tempo, né? é Porque tempo. é tempo. Porque você vai dar conta da comunidade, aí você opera. Uhum. Aí fica difícil mesmo. E aí, gente, nada? Vocês sabem tudo já? Tá tranquilo? Entendi. Não, foi ótimo, eu adorei estar aqui com vocês. Obrigada, viu, Dai, por tudo, pelo espaço, pelas perguntas, por tudo que vocês, né, têm feito aí por mim nas redes sociais, me convidando, de mostrar também. Então, assim, a ideia é essa, né, desde o início, como sempre, como eu falei aqui agora há pouco, a ideia é realmente levar o conhecimento das commodities para mais pessoas. Meninas, pessoal que está aqui também, depois quiser me seguir lá no Instagram, @Miss Milho. Para Segue se ela. tiver dúvida, pergunta, se quiser dar uma, né, Nath, como é que faz para operar aqui na B3? Eu tenho dúvida, quanto que eu preciso de margem, essas coisas. Podem me chamar lá, a gente conversa. Vou estar super à disposição para vocês. Obrigado, Nath. Eu que Ai, agradeço. eu que Obrigada agradeço. por você ter aceito o meu convite. E E vamos ter pode mais, falar um precisando. pouquinho sobre o seu projeto, do Bolsa Delas. Pode falar. Então, gente, o que acontece, né? Eu tive a ideia, assim, eu sempre quis fazer esse evento para a mulher, né? E é uma coisa que eu acho que o mercado mudou muito de um tempo para cá, né? Porque antigamente a gente não tinha tecnologia que possibilitasse que a gente operasse de casa, né? E antigamente no pregão Viva Voz era muito difícil para uma mulher, mais por uma questão física também, de não ter voz, de estar ali no meio de um monte de homem gritando e ela não conseguir negociar. Então não tinha tanta abertura para uma mulher estar dentro da bolsa. E com o tempo a gente teve um aumento significativo, principalmente na pandemia. Só que às vezes as mulheres elas não se conectam, elas não estão uma conversando com a outra, porque normalmente a gente está numa sala de mentoria, tem 100 homens e umas 5 mulheres. E aí elas acabam se juntando, formam uma panelinha, mas é difícil a gente conseguir reunir todo mundo, todas as mulheres, e não é uma coisa de levantar a bandeira, de ser feminista, nem nada, assim. Eu acho que é realmente de trazer a mulherada para cá e mostrar que é o mercado para elas também. Sim, Que às vezes a gente, né, a gente não aprendeu isso, né, lá atrás. A gente vem de uma cultura, querendo ou não, que a mulher não nasceu para cuidar do dinheiro, né? Isso a gente está falando de alguns anos atrás, não é tão velho assim. E aí agora teve uma mudança muito grande, né? E eu acho que foi a primeira vez que a B3 fez um evento só para mulher, né? Que eles me apoiaram com a ideia, achei muito legal, assim, me senti muito honrada.
E o objetivo do evento era, de fato, conectar todas as pessoas do mercado, as mulheres. A gente trouxe analistas, CTO, a gente trouxe gestoras de fundo, a Ive Hipólito, Bruna Malcabúrio, Paula Reis, assim, nomes grandes, assim, de mulheres. E, assim, como foi um evento na B3, a gente não colocou uma bandeira de corretora, então não ficou aquela coisa tipo assim, ah, só quem é da XP que vai, ou Sim. só quem é da. Não, a gente conseguiu colocar toda a mulherada do mercado, cada um das suas casas, porque assim, é muito engraçado isso. Daí aqui, né, na Faria Lima, você tá aqui, você convive, mas a nossa bolha, por mais que sejam de casas diferentes, a gente é uma bolha muito pequena e todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Uhum. Então, a ideia realmente era um lugar, ter um ambiente ali onde a gente não dividisse por bandeira nenhuma e se conectasse, estar ali à disposição uma das outras para se ajudar. E a mulherada que foi, que assistiu, que participou do evento, com certeza saíram de lá transformadas, porque a gente conseguiu entregar muito conteúdo de qualidade, a gente conseguiu fazer algo que foi, a gente trouxe a Andrea Ângelo, que é a maior especialista de taxa de juros do Brasil. A vice-presidente da B3 é uma mulher, da Ana Buchain. Ela tem um podcast que chama. Como é que chama? O que tem na carteira. E ela é incrível. Então, e ela trouxe um dado muito importante: que do ano passado para cá, a gente teve um aumento de 86% de mulheres na Bolsa. Sim. Eu Então, vi isso daí. é muito legal, sabe? Que de alguma forma a gente já está começando a crescer, nosso, sabe? A gente está criando nosso potencial aqui dentro, a gente está potencializando cada vez mais a mulher. E foi uma baita de uma experiência. E aí, pessoal, muita gente não conseguiu participar. Não, Nath, faz o segundo, faz o segundo. E eu falei assim, gente, dá um trabalho. Aí mas eu falei assim, não, a gente vai fazer. Aí a gente criou o Instagram do Bolsa Delas para a gente fazer pelo menos uma vez por ano, ser um evento anual lá na B3, para a gente conseguir reunir a mulherada. E eu falei, tomara que no ano que vem não caiba mais tanta mulher. A gente vai ter que pegar um espaço maior para poder colocar mais gente. Ah, eu achei fenomenal esse evento. Ah, eu fiquei triste É que eu da não próxima você consegui. vai. Próximo eu, próximo eu vou. Eu achei porque desde o comecinho eu ia em evento ali de mercado financeiro, né? Uhum. E era sempre assim, 100 homens, uma mulher. Aí, Uhum. gente, o que que as mulheres não vêm pra cá, né? O que tá O que acontecendo? acontece? O que acontece aqui que não tem mulher nesse lugar? Elas não gostam de dinheiro, pelo amor de Deus. E a gente Aí, e a gente gosta. Não, até porque mulher é cara, né? Então a gente precisa gostar de dinheiro. é Então, nóis. aí eu sempre fiquei com isso. Eu falei, não, não é possível, né? E era sempre assim, você encontrava uma, duas mulheres, assim, no máximo, em todos os eventos, sim. É normal. Não, e É, você sabe que o que foi mais engraçado? Muitos homens que pediram para ir, alguns até alunos e tudo mais, falaram assim: ah, Nath, eu queria muito ir, porque as pessoas que vai palestrar são pessoas muito, né? Foi minha mentora, eu queria conhecer e tal. Posso ir? Eu falei, claro que pode, né? Não é dividir. Se você é homem, quer ir, quer ir lá para participar, pode ir, né? E tal. uhum. Ai, mas eu vou ficar sem graça, porque só vai ter eu de homem lá. Eu falei, esse é o É, nosso. Mas a gente vive isso todos os dias. Eu vou trabalhar, eu fico num é, aquário, na mesa de operações, é só eu de mulher para 30 homens. sim, E mesmo assim a gente vai lá todo dia. Eu falei assim, então que bom que você vai sentir como a gente se sente no nosso dia a dia, que a gente é a minoria. exatamente, Aí depois bem eles minoria. caem na real assim, falar, é verdade, não, eu vou. Não, tipo, eu vou porque eu sei que não deve ser fácil. E não é uma frescura nossa, gente, é a nossa realidade. É Exatamente. o nosso dia a dia. Então, daí eles ficaram meio que tipo, nossa, mas eu vou num lugar onde só tem mulher. É igual É a um lugar gente. onde Então, nós homem vamos num lugar que só tem homem, tá tudo certo. é o nosso dia a dia. É É, assim, bem-vindo ao nosso mundo. é, É legal, não, foi ótimo. achei fenomenal. No próximo, com certeza, estarei. Não, Eu vou levar a turma. combinadíssimo. Muito obrigado, Nath. Obrigada por Imagina, estar eu aqui. agradeço. Obrigado por tudo. Obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente. Tamo junto. Precisando é só chamar. Muito obrigada. E vamos crescer Combinado, gente. essas Beijo. commodities aí.
Obrigada, Obrigada hein? para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.